Paz do Senhor, irmãos. Eu vou relatar a respeito da crucificação e morte de Jesus Cristo. Aqui é um cirurgião. Eu vou relatar o que ele fala sobre o que Jesus Cristo passou, que a gente às vezes não pode imaginar o sofrimento que foi e que era aquele tempo uma morte na cruz. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Há 13 anos eu vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Portanto, escrevo sem presunção a respeito da morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor é como gota de sangue que escorria por toda a terra. O único evangelista que relata o fato é o médico Lucas, e ele faz com muita precisão. O suar sangue e a anastrose é um fenômeno raríssimo, em condições excepcionais, e para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um batimento moral violento causado por um profundo emoção e uma grande dor, e o medo, o terror e o susto e a angústia terrível de sentir carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus de tal maneira extrema que produz o rompimento das finíssimas veias capilares que está sobre as glândulas superiores, e o sangue se mistura ao suor e sobre a pele, escorrendo até o corpo e até chegar à terra. Então, irmãos, entenderam a qual estado o espírito de alguém leva a sua sangue? O terror, o susto, a angústia terrível de sentir carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Conhecemos a força do processo preparado os líderes religiosos que levaram Jesus a Pilatos, o desembate entre Jesus e Herodes. Pilatos teve de ceder e então ordenou a flagelação de Jesus, o chicoteamento de Jesus Cristo. Os soldados despojaram Jesus e tiveram suas roupas e pulso e colocaram num pátio, numa coluna da flagelação. E ali tiraram de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo nas pontas, com ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, em diferentes estaturas. Os golpes, as chicoteadas na pele dilacerada por milhões de microscópias, hemorragias de suor de sangue. E a pele dele uma cera que rompia, o sangue espirrava a cada golpe. Jesus reagia, e sobre o salto de dor e as forças iam se acabando. Suando frio, calafrios que corriam de longe nas costas. Se não tivesse preso Jesus ali pelos pulsos, ele cairia sobre uma poça de sangue. E depois a coroação, longos espinhos, como os de acácias ali colocados na sua cabeça, uma espécie de capacete, e aplicaram sobre a cabeça de Jesus. E você sabe como sangra o couro cabeludo, o quanto sangra. E ali, depois de ter mostrado que aqueles homens, já dilacerada a multidão feroz, entrega para ser crucificado Jesus, e coloca sobre os ombros de Jesus e sobre o braço horizontal uma cruz que pesava pelo menos 50 quilos, uma estaca vertical já plantada ali sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços em terrenos irregulares, cheio de pedregulhos, e os soldados puxam as cordas e o penduram. Mais ou menos ele anda uns 600 metros. Jesus, fadigado, arrasta um pé por ali e outro ali, e frequentemente ele cai sobre os joelhos. E os seus ombros estão cobertos de chagas e ferimentos. E quando ele cai por terra, a viga se escapa e escorrega.
ele asfalta o dorso sobre o Calvário. Ele tem uma única crucificação. Os carrascos despojam o condenado e tiram sua roupa. E o condenado mais uma túnica que está colada nas chagas dos ferimentos. E tirá-la provoca uma dor imensa. Você sabe quando tira uma atadura. Eu já tirei também, às vezes uma machucada ali que você tira, mas eles tiraram sem piedade ali, arrancando junto com a túnica de Jesus ali, o seu couro junto. E ali ele já não aguenta mais, porque já está tudo machucado. E provocar ali vira uma sinopse. E afim, o sangue volta a escorrer. E Jesus é deitado de costas, e as suas chagas se encostam com pequenos elementos que depositam no seu braço, no braço horizontal da cruz. E tomam as medidas com uma broca e fura a madeira, para a penetração ficar mais fácil. A tortura, o atroz, mas de repente um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos e os braços se enrijecem, uma contração que vai se acentuando, os bíceps antecipados, levantados, os dedos curvados, e como acontece com alguém com ferimento de tétano. Isto se chama tetania. E quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem. E com ondas enormes, em seguida, os músculos se entrazem e as costelas e dos pescoços, e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. E a respiração fica pouco a pouco mais curta. Ele entra nas consequências, mas Jesus, sem respirar, os pulmões estão cheios de ar, mas ele não consegue respirar, porque ele não consegue. E ali ele se transforma a sua cor, de uma cor violeta, vermelha, púrpura. E Jesus, a sua pele asfixiada, os seus pulmões cheios de ar, mas ele tenta esvaziar. Ele está ali com suor nos olhos e sai fora até de órbita os seus olhos. Mas de repente acontece lentamente um esforço sobre-humano. Jesus toma o pé de apoio sobre o prego e ele se esforça com pequenos golpes e levanta uma contração, os braços, os músculos, e se distancia. A respiração torna mais ampla e profunda e os pulmões se esvaziam. E se começa a recuperar a sua palidez inicial. Mas por que todo esse esforço? Por quê? Porque Jesus, ele quer dizer algo. Ele faz um esforço sobrenatural. Ele fala assim: Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você perdoaria alguém? Pedia perdão para Deus perdoar aquela pessoa que está te crucificando? É só Jesus para fazer isso. E logo em seguida, o corpo de Jesus começa a se afrouxar e de novo a asfixia recomeça e foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. A cada vez que ele tenta falar, ele deveria levantar-se com o apoio dos pregos nos pés. Você imagina ali, atraído pelo sangue, ainda escorrendo pelo seu corpo, enxame de mosca que ele não podia se enxotar, porque ele não tinha como tirá-las do seu corpo. Ele pode enxotá-las, mas ele não conseguiria. E depois o céu escurece, o sol se esconde, e de repente a temperatura diminui. Logo, senão já era 3 horas da tarde, que durava torturas e horas. E as suas dores, toda a sua sede, cãibras e todas as asfixias, os nervos, e Jesus
faz um lamento. Ele fala: Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Em seguida, com grande voz, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu na cruz por mim, por você. E uma coisa eu vou te dizer: e todo sofrimento um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Precisamos de tudo isso. Toda dor, todo choro, todo sofrimento um dia vai acabar. Graças ao sofrimento dentro de Deus, e todo choro, todo lamento deixará de existir. Pelo sofrimento que ele teve na cruz por mim, por você. Esse relato não é meu, é relato do médico, que ele relata mais ou menos o sofrimento da pessoa na cruz ali, de uma pessoa ser crucificado. Porque Jesus, ele era um homem, ele veio em carne como a gente, como um homem. Só não veio com pecado, mas ele veio ali e ele provou todo o sofrimento. A morte de cruz era das piores mortes que existia. E ali esse médico relata o que Jesus sentiu. O que uma pessoa pode sentir sendo crucificado. Era uma morte por sofrimento mesmo, ter que ficar ali até o final você não aguentar mais e morrer ali mesmo, igual Jesus morreu por nós ali. E fica aí esse relato de um doutor. Não vou citar o nome dele, porque eu tenho o nome dele aqui, porque eu não sei se o YouTube vai dar problema para mim, então eu não vou falar o nome dele, mas tem o nome desse médico que relata o sofrimento de Jesus por nós na cruz. E ele ali naquele esforço sobrenatural, né, para levantar, para falar, ele tinha que levantar a cabeça. Quando ele levantava, ele furava naqueles espinhos. Mas para falar o quê? Para falar um esforço sobrenatural. Foi a primeira frase que ele fala ali: Pai, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque eles não sabiam que estava crucificando o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Essa história é uma história, já tem um relato aí de um pastor que foi relatado essa história, é muito triste e bonita para a gente saber o tanto que ele sofreu por nós na cruz, irmãos. E vamos amar esse Jesus, amar esse Deus, porque quem faria isso por mim e por você? Só Ele mesmo. Amém?